Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar então das experiências de organizações que tentaram instaurar sistemas de avaliação, né? Então, por que falham os sistemas de avaliação de desempenho? A estatística mostra que de cada 10 empresas que se dispuseram a fazer isso, né, um sistema bem complexo de avaliação de desempenho, 5 ou 6, ou seja, 50%, 60%, acabaram desistindo de fazer isso, engavetando esses sistemas, né, com os propósitos muito elevados de desenvolvimento organizacional e pessoal, ou simplesmente deixaram morrer esse sistema de morte natural, deixaram de lado porque não viram resultado satisfatório na implementação desse tipo de processo na empresa. E o que se percebe através da bibliografia que está disponível no mercado é que esses sistemas de avaliação de desempenho falham, em primeiro lugar, talvez pela forte conotação individualista, no momento em que muito se fala em time, em equipe, em sinergia do grupo de trabalho. De fato, né, é incoerente estimular ações de integração e de trabalho conjunto quando, no final das contas, quem é avaliado é o indivíduo isoladamente. Então, a maioria dos sistemas de avaliação de desempenho avaliam o indivíduo e não a sua equipe. E isso leva a esse paradoxo que a gente percebe hoje. Bem, pessoal, entretanto, por outro lado, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da empresa, da organização, a existência de um procedimento regular, consistente, constante, para a aferição dos resultados de desempenho humano, é um fator mais do que necessário. É mesmo, pode-se dizer, imprescindível, na medida em que garante a prática de balizadores homogêneos, ou seja, dos critérios para um melhor desempenho e um destaque no mercado. E principalmente por parte dos chefes avaliadores, ao mesmo tempo em que deixa claro ao avaliado as regras e condições do jogo. Então, como é que você está sendo avaliado, de que forma, em que critério você está sendo avaliado. Isso é muito importante. Na gestão de pessoas, na administração moderna de uma organização, um sistema de avaliação eficaz, né, um sistema bem elaborado, bem construído, é visto como uma ferramenta de gestão. Me parece óbvio isso, pelo menos para mim. É um suporte efetivo para a busca de resultado no trabalho, principalmente um ponto de apoio e de facilitação da relação profissional chefe-subordinado e até diria entre os colegas, em termos maduros e responsáveis. Ou seja, a avaliação de desempenho é uma ferramenta imprescindível em qualquer organização, não importa o seu tamanho. É uma forma de percebermos o nosso desempenho perante nossos colegas de trabalho, nossos concorrentes e o mercado. Bem, mas já que isso é tão importante, imprescindível numa organização, né, um sistema desse tipo deve ser implantado em qualquer empresa, seja grande, pequena, média, numa perspectiva de longo prazo, ou seja, duradoura e consequente, principalmente consequente, né, levando em consideração o real resultado obtido com esse processo. Mas deve observar alguns princípios norteadores que acabam compondo o escopo, ou seja, o limite ideológico do programa e funcionando como marcas principais da bandeira de ação desta iniciativa, ou seja, aonde é que a gente quer chegar com esse processo de avaliação de desempenho? É isso que as empresas têm que se perguntar. Bem, vamos começar então agora observando alguns desses pressupostos que eu falei anteriormente. Inicialmente, a credibilidade do sistema começa pela crença comum, ou seja, entre a cúpula e os avaliadores, os aplicadores desse sistema de avaliação, no sentido de que os procedimentos de avaliação são necessários para o aperfeiçoamento do modelo de gestão organizacional como um todo, aquele modelo que nós adotamos para a nossa empresa. E não é simplesmente para descrever ou desenvolver um problema, uma questão casuística, né, uma coisa muito pontual. Isso é uma coisa global organizacional. Então, é isso que tem que ser levado em consideração de princípio. No segundo momento, deve-se prestar atenção na questão da sensibilização e da conscientização dos avaliadores sobre tais valores. É, portanto, tão importante quanto a instrumentação prática, ou seja, quanto ao instrumento, as questões que vão ser aplicadas nos formulários, os procedimentos que irão compor o modelo de avaliação.
Então, vender a ideia de que a avaliação é uma coisa positiva e que todo mundo sai ganhando com isso é imprescindível quando se tenta implantar um modelo como esse. Outro ponto muito importante quando se trabalha com avaliação de desempenho é que a organização deve sempre manter o status, né, do sistema de avaliação de desempenho como um pré-requisito de eficácia, ou seja, a avaliação de desempenho, o resultado dessa avaliação é que leva à eficácia e à excelência organizacional, né, principalmente das relações entre chefe e subordinado, e até diria entre colegas de trabalho, sem deixar que isso, né, que essa prática de avaliar o colega, o superior ou subordinado, escorregue, resvale para a obrigação burocrática, pura e simplesmente preencher um formulário, né? Porque isso acaba decaindo e perdendo sentido na organização. Bem, mas como é que a gente faz isso não cair numa rotina burocrática e não se transformar num papelório que se tem que preencher em determinado momento, né? Para sustentar isso, né, deve ser estruturado um esquema periódico de marketing. Vejam bem, é necessário vender esse peixe internamente. Esse sistema tem que ser visto por todos os colaboradores de uma organização, né, como algo positivo e que vai levar à excelência, né, através de ações de comunicação, de reposicionamento e de venda, entre aspas, bem dito, né, dos valores implícitos deste modelo de avaliação. Ou seja, é necessário que as pessoas comprem a ideia de que a avaliação de desempenho é algo positivo para todos, principalmente para ele. Um outro fator que deve ser bastante considerado é que, mesmo que de alguma forma vinculado a concessões de mérito ou promoções, ou seja, o sistema seja a ferramenta para promoções por mérito, né, ele deve reforçar, muito antes disso, o seu papel de estímulo ao planejamento, à organização, ao autocontrole de resultados, ao diagnóstico de necessidades de treinamento, e aí se realiza um LNT, um levantamento de necessidades de treinamento, e também a revisão ou aperfeiçoamento das classificações de cargo. Então nós já vimos isso em aulas anteriores, né, a questão da valorização e posicionamento dos cargos. O mecanismo de avaliação de desempenho pode colaborar nesse sentido. O que deve nos preocupar quando se trabalha com avaliação de desempenho é exatamente aquela imagem ou um estereótipo de algo que está relacionado à punição, ao controle ou à recompensa, né? Isso é alvo fácil para um sistema como esse. A contraposição a esse risco é reforçar o vínculo da avaliação de desempenho à gestão participativa por resultados, por exemplo. E há uma prática saudável de políticas inovadoras de administração dos recursos da organização, principalmente dos recursos humanos, que hoje, como vocês sabem, são fator diferencial das organizações modernas. Vejam que essa lâmina fala que o sistema deve prestar-se à identificação de desempenhos diferenciados, ou seja, aquelas pessoas que saem da curva normal e mostram um super desempenho, por exemplo, ou um desempenho muito abaixo, né? Ela também deve servir para a validação de processo seletivo, né, seleção de pessoas, como nós vimos lá no início do nosso semestre, e caracterização das necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal. E ainda deve oferecer subsídios para o planejamento de carreiras. Então vejam que ferramenta maravilhosa que os gestores têm em mãos para desenvolver os recursos humanos de sua organização. Um simples modelo, simples não, né? Complexo modelo de avaliação de desempenho. Bem, e para finalizar este conteúdo, que encerra o nosso semestre aqui na disciplina Gestão do Potencial de Desempenho, eu devo dizer que a percepção de quem está sendo avaliado, né, deve ser a de que houve justiça naquele processo de avaliação, independentemente da subjetividade do gostar ou do não gostar dos resultados do processo. Em outras palavras, a transparência do sistema deve ser inconteste, ou seja, os critérios e modelos utilizados devem levar o instrumento a uma tomada de decisão baseada nos critérios que são compartilhados naquela organização. É isso, pessoal.